querido ouvinte. Eu sou Maíli Mesquita e esse é o último episódio do nosso devocional em Atos dos Apóstolos. Uma jornada que hoje se encerra. E nós queremos levar até você o fechamento completo desse livro que é a origem, o nascimento da Igreja de Cristo. As viagens de Paulo, os discursos de Pedro e tantos outros protagonistas de uma história que marcou a história da igreja, o início da história da igreja. Então vamos à nossa leitura, que se encontra em Atos capítulo 28, do versículo 23 até o versículo 31. Tendo eles marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele em sua casa, desde a manhã até a noite. Paulo lhes explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava convencê-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Uns criam nas suas palavras, mas outros as rejeitavam. Havendo divergência entre eles, retiraram-se depois que Paulo falou essas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e diz: ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu. E com os ouvidos ouviram sem dar atenção, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Estais cientes, então, de que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. E depois de dizer isso, os judeus partiram, tendo entre si grande discórdia. Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos os que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Ficamos com aquele aperto no peito. Eu não sei você, meu querido ouvinte, mas nós do Devocional, do Temor e Tremor, sentimos um aperto de estarmos encerrando o Atos dos Apóstolos. Mas também aquela mistura a sensação de dever cumprido. Nós estamos encerrando uma jornada que falou sobre o início da história da igreja. Os protagonistas, os apóstolos, tantos personagens, Lídia, Cornélio, Paulo, Barnabé, e tantos outros que marcaram a história, a base, os primeiros anos da história da igreja. Tantas abordagens que nós vimos durante os capítulos, discursos elaborados, discursos sinceros, discursos que tocavam o coração do seu ouvinte, cheios do Espírito Santo. Homens que não tinham sua vida por preciosa, antes levavam o Evangelho como o maior bem, o maior tesouro de suas vidas. E levavam consigo as marcas de Cristo, o sofrer, o testemunho. Quantos milagres, quantas curas, quantos sinais, quantas conversões. Imagine o cenário. Toda a Ásia Menor, o Império Romano sendo tomado pelo cristianismo. Martírios como o de Estevão. Mas assim a igreja se fez missões. A igreja chegou a ser o que ela é hoje, a igreja de Cristo, a noiva de Deus, o qual alicerce é o nosso Senhor. E a doutrina dos apóstolos, apresentada a cada episódio. Ore comigo nesse momento. Vamos agradecer por mais uma jornada completada. Senhor, humildemente eu quero te agradecer, Pai, por esse projeto, por cada devocional, por cada um que participou desse devocional até aqui, Pai Santo. Pelo livro de Atos, pela história da Tua igreja, de como o Senhor se manifestou e atraiu cada um, ó Deus, como o Senhor sustentou os apóstolos, como o Senhor, ó Pai, tem se manifestado e se revelado através da história, a Tua noiva, o Teu povo. Obrigada, Senhor, por infinita graça, por cada narrativa, Senhor, cheia, ó Deus, do Teu Santo Espírito, de sinais e maravilhas, do poder do Evangelho, da transformação, ó Deus, espiritual, cultural, ó Deus, social, que o Evangelho proporciona. Aquele, ó Deus, que o recebe. Que nós vivamos, ó Deus, nesse poder. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para entender a Tua boa palavra e aplicar, ó Deus, a cada dia, no nosso dia a dia.
em nome de Jesus. Amém. No capítulo em que estamos agora pondo nossa atenção, nós temos Paulo chegando a Roma e ficando prisioneiro. Os cristãos que o acompanhavam, no entanto, sabiam que andavam ao lado de um embaixador de Cristo. Paulo não era qualquer prisioneiro. Ele era um embaixador em cadeias. Paulo nunca disse que era prisioneiro do Império Romano. Não. Ele se chamava prisioneiro de Jesus Cristo, porque sabia que essa era a vontade de Deus e que mesmo em cadeias o Evangelho ia frutificar e ia se espalhar por todo o mundo. E ele cumpria o seu plano, o seu chamado de pregar aos gentios. Cumpria o plano de Deus para a sua vida e a sua obra. E também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Humanamente, a detenção de Paulo parecia assim, um grande golpe contra o cristianismo. A gente pode perceber isso como uma tentativa de Satanás tentando barrar a igreja, ou de um governo corrupto tentando acabar com o cristianismo. Mas, se olharmos com um olhar espiritual, sabemos que essas cadeias foi o que mais fortaleceu o Evangelho, fortaleceu o cristianismo no seu surgimento. As viagens missionárias foram interrompidas. Mas Deus, no entanto, na sua soberania, transformou todas as cadeias, em bênção. Bênção não apenas para a Ásia, mas para o mundo inteiro. E como isso, então, contribuiu para o progresso do Evangelho? Paulo foi muitas vezes preservado das ciladas dos judeus. Passou por tantos tribunais e argumentou muito bem. Houve oportunidades para o descanso, muita oração, comunhão, meditação e muita labuta. E várias epístolas surgiram dessas cadeias, desses cativeiros. Filipenses, Colossenses, Efésios, Filemão. Paulo viu, mesmo no sofrimento, mesmo na perseguição, a oportunidade, uma oportunidade sem igual, de testificar a graça de Deus, a justiça de Deus, a salvação, o evangelho, o poder, o perdão, a justificação e tantos outros temas que são riquíssimos em cada uma dessas cartas. Acorrentado o corpo, mas a mente, a palavra de Deus livre, solta e frutificando. Enquanto Paulo estava preso, suas cartas eram lidas em cada congregação, nos grupos, nas cidades, e mesmo com os cristãos, queimando, iluminando Roma, o evangelho crescia, iluminando a terra. Semeado pelo choro, pelos milagres, pelas cartas, não apenas de Paulo, mas de outros apóstolos que perseveraram em meio a tanta tribulação. Paulo podia não estar agora visitando as igrejas, mas os seus obreiros, os cooperadores que ele tanto fala e pede oração por eles, estavam ainda inspirados pelas suas prisões, pelo seu testemunho, a pregar o evangelho e disseminar, compartilhar, falar, anunciar a Cristo crucificado. Mas vamos aqui pontuar alguns versículos que nos chamam a atenção nesse texto. Nós temos o versículo 25, 26 e 27, que fala sobre a dureza do coração. Todo esse momento da igreja cristã, do surgimento da igreja, nós vemos a palavra sendo disseminada e muitas almas se convertendo, como foi falado aqui. Porém, nós sabemos que, assim como a parábola do semeador, fala muito bem daqueles corações que, mesmo que recebam a palavra, não geram frutos e não acolhem de bom grado e são levados. Paulo fala sobre isso. Que há tantos discursos, pregações, mas que ainda assim há dureza do coração. Há tantos milagres expostos a olho nu para todos verem o soberano poder de Deus e mesmo assim os corações estão endurecidos. E aí ele fala, dizendo, vai a este povo e diz, ouvindo ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. O versículo 26 e 27 demonstra como o coração humano, apesar de tantas demonstrações do poder de Deus, do evangelho, da transformação social e espiritual que o evangelho vinha causando dentro do Império Romano e de toda a Ásia Menor, mesmo assim muitos estavam endurecidos. Mas ele sabia que isso iria acontecer e que a sua vida e a sua prisão não era em vão. E ele disse, estáis cientes então de que esta salvação, a salvação que tem sido anunciada por meio do evangelho,
é enviado aos gentios, e eles sim ouvirão. Ele sabe que mesmo que aqueles que judeus, aqueles que estão o acusando, não vão ouvir. Mas aqueles a quem Deus o chamou e ele enviou o seu apóstolo, o seu mensageiro, o seu embaixador à frente, esses irão ouvir, porque Deus havia o chamado. Paulo ainda ficou ali um bom tempo. O versículo 30 e 31 demonstra isso. Dali surgiram tantas cartas. Cartas que falavam, mesmo em prisão, Paulo falava conselhos, dava conselhos quanto à vida cristã, se importava, orava por aqueles que iriam receber essas cartas. Mesmo em prisão, Paulo continuava a gerar frutos, frutos do Espírito. Não havia amargura, nem tempo para isso, pelo contrário, era tempo de deixar registrado aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor quer, de cada um, desde a congregação, até mesmo aos obreiros, aos presbíteros, aos bispos. Diz aqui no versículo 30 e 31 o seguinte: Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos que o visitavam. Deus separou esse momento para que Paulo pudesse reunir, falar com calma. Não agora mais em sua velhice, não agora mais sofrendo o perigo das estradas, das viagens, mesmo que isso fosse muito bom para Paulo. Mas agora ele recebia a cada um e ele compartilhava aquilo que Deus havia feito na sua vida, dando conselhos, como já havia dito. E no 31 ele diz, mesmo preso, o chamado, para aquele que prega, para aquele que ama falar de Cristo, nunca morre. Ele diz, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. A igreja, mesmo que passe por perseguições, a igreja, mesmo que passe por séculos de esfriamento, mesmo que muitos, assim como no versículo 26 e 27, não queiram ouvir o evangelho e façam de ouvido de mercador, não, nós vamos pregar. Quer em prisão, quer livres. Vamos pregar e anunciar o reino de Deus. Anunciar e ensinar as coisas concernentes ao nosso Salvador, Jesus Cristo. E vamos fazer isso sem impedimento, enquanto ainda é tempo de pregarmos, de levantarmos a bandeira, a mesma bandeira que a igreja primitiva, que a igreja de Atos fez, com ousadia, vivendo o poder de Deus, o Evangelho. Meu amado irmão, que esse devocional, que cada um dos devocionais, os episódios, tenham tocado o seu coração para que você viva de modo sobrenatural diante de Deus, que prove do Evangelho que muda e transforma socialmente e espiritualmente, que muda o homem do estado de pecador, condenado, para um pecador amado e salvo, justificado diante de Deus. Que você se inspire nas histórias, nos milagres, nos discursos, nas estradas, a cada ponto em que o Evangelho foi levado a levar além, muito mais além, até os confins da terra. E cumprir aquilo que ele havia falado. Ide, fazer discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando cada uma dessas palavras e como eles devem obedecer. Oremos. Obrigada, Senhor Deus, por esse devocional. Obrigada, meu Pai, por essa equipe. Obrigada, Senhor, por cada ouvinte. Que o Teu nome e o Teu reino seja, ó Deus, glorificado e santificado. Que nós possamos, ó Deus, viver de acordo com a Tua vontade, como mensageiros e embaixadores do Rei até o fim, mesmo, ó Deus, em prisões. Que nós possamos, ó Deus, provar do poder de Deus e desse Evangelho todos os dias e demonstrar Teu grande amor. Falar de Ti e Te anunciar, ó Deus, até os confins da terra. Toca, Senhor, a cada um desses ouvintes e também a nós, para nos movermos, ó Deus, de modo, ó Deus, com coragem, a pregar e a viver isso intensamente. Em nome de Jesus. Amém. Não esquece de compartilhar esse devocional e de deixar o seu joinha aqui.